Olá, tudo bem? Meu nome é Dani Graziani, eu sou médica veterinária, comportamentalista e eu estive recentemente em uma viagem que fiz à Itália. E eu gostaria de falar um pouco a respeito do que eu notei lá e também do que eu já ouvi dos meus clientes a respeito das diferenças que existem entre os cães de lá e os cães daqui. Bem, uma coisa que eu observei lá e que eu já esperava, né? Porque a gente sabe de algumas realidades que são diferentes por lá, né? Você não vê de forma nenhuma cachorros reativos lá. Muito, muito raro você ver um cachorro latindo. E isso chama muita atenção porque quando a gente compara isso com o Brasil, a gente sabe que no Brasil há muitos cães reativos, principalmente em cidades grandes. E aí existem várias coisas que são diferentes por lá e que algumas são positivas e outras são negativas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Bem, uma diferença importante que a gente observa lá é que os cães estão mais presentes assim na vida social das pessoas, porque lá eles andam de trem, eles andam de ônibus, eles passeiam, eles estão nas estações de trem, eles estão por toda a cidade, no shopping. Você vê muito mais assim que lá parece ser mais pet friendly ainda do que é aqui no Brasil. Porém, uma outra coisa que eu observei é que lá os cães, claro, já sabia dessa informação, né? Aqui no Brasil a gente tem muito risco dos cães pegarem doenças, porque nós aqui não, nós temos cães em situação de rua que acabam contribuindo, né, com essa disseminação das doenças, mas não só eles, como cães de pessoas também que não são vacinados. Nós também temos aqui um clima muito favorável ao crescimento de vírus e outros micro-organismos, então faz com que o nosso país seja muito perigoso para um filhote andar. Enquanto que lá existe um controle muito grande, você não vê nenhum animal em situação de rua. E também é um país que tem momentos de muito frio, né? Um clima temperado, então isso também ajuda no controle dos micro-organismos. Então, não é arriscado para um filhote, não é tão arriscado para um filhote sair mais cedo de casa. Então, eu vi filhotes de 3 meses passeando por lá. Porque então eles começam esse processo de socialização muito antes da gente, que acaba tendo que esperar os 4 meses para iniciar o processo mais intenso de socialização, né? Quando a gente consegue fazer a orientação adequadamente, é possível fazer a socialização no colo, mas ela não é igual à socialização do cachorro realmente tendo contato ali com a vida real, né? Caminhando. Então existe essa diferença que é favorável ali para a Europa, né? Mas uma outra coisa que eu observei, e essa coisa não é tão feliz assim, eu notei que, pelo menos na Itália, e pelo que eu escuto dos meus clientes, também a Alemanha, eles têm uma cultura um pouco mais do punitivo, pelo que me pareceu. Vi que os cães utilizam enforcador, vi que os tutores têm o hábito de trazer os cães assim muito próximos de si, não permitindo que eles cheirem os locais, nem permitindo que eles interajam com outras pessoas ou mesmo cães. Raramente eu vi essa interação. Pelo contrário, na verdade, o que eu observei, quando eu tentava interagir com algum cão, as pessoas pareciam desconfortáveis com isso. Raramente alguém abria um sorriso e tinha aquela conversa sobre cães, que acontece muito aqui no Brasil, né? Você começa a conversar com o cachorro, de repente está conversando com o tutor. Pelo que eu soube, assim, alguém comentou no meu Instagram, isso acontece porque as pessoas têm muito receio de que algum cachorro morda ou incomode a pessoa e a pessoa tem receio de sofrer um processo por conta disso. Por isso, talvez, as pessoas tenham esse medo de deixar que o cachorro interaja. Isso é uma pena, né? Porque apesar de ver esses cães circulando por todos os lugares, eu vi muitos cães, às vezes, tristes, com uma expressão de eles não estavam felizes, sabe? Não tinha aquele sorriso canino, era aquela expressão meio robótica, que é uma coisa que eu já ouvi de clientes, né, que hoje estão morando na Alemanha, que são brasileiros,
E provavelmente isso tem um fundo de adestramento punitivo, infelizmente, né? Então você não vê aquele cachorro cheirando, balançando o rabo, curtindo aquele passeio. Eu vi muitos cachorros, não todos, mas muitos cachorros assim, um tanto quanto tensos nesse passeio. E isso acaba sendo uma pena, né? Porque apesar deles estarem em todos os lugares, talvez eles não estejam assim tão felizes com isso. Outra coisa que eu observei é que eles têm uma cultura muito forte de recolher as fezes dos seus cães. Eu sei que isso aqui no Brasil não é. Depende do local a gente vê, né, o recolherem, mas alguns lugares as pessoas deixam, né, e a gente acaba vendo fezes pelo chão. Não vou dizer para você que não vi lá, tá? Eu vi, mas foram poucas vezes. Eu também observei, principalmente em Florença, que além de recolher as fezes, as pessoas têm o hábito de jogar água quando seu cachorro urina na parede, o que é muito legal, porque eu não, apesar de ter tantos cães por aí, eu não vi presença de cheiro de urina pelas cidades. Não há aquele odor característico, então isso é muito positivo. Então, em resumo, se de repente você tem planos de morar na Europa, é muito importante ficar atento que se você tem um cão reativo, você pode ter alguns problemas lá e esse problema precisa ser trabalhado por aqui. Vi também uma coisa muito boa do nosso país é que a gente está muito avançado, aparentemente, na parte de manejo e adestramento de cães, porque a gente trabalha aqui muito mais no reforço positivo, a gente tem muitas técnicas sobre isso, e isso provavelmente acontece porque nós temos muitos cães reativos. Por que nós temos muitos cães reativos? Nós temos porque nós temos vários probleminhas aqui no nosso país. Um deles é aquele que eu mencionei sobre a questão da vacinação e do risco de pegar doenças cedo, dificultando o processo de socialização precoce. Um outro problema é que os cães aqui, a gente tem muitos cães que são resgatados, que foram abandonados e que passaram por muitas coisas na vida deles. E por isso eles são traumatizados. E por isso eles podem apresentar reatividade. É isso, gente. Então a gente tem algumas coisas positivas observadas por lá, mas eu também vi que, na verdade, no Brasil estamos muito à frente na parte de adestramento, até porque nós temos muitas demandas por aqui. Então essas demandas nos levaram a estudar muito sobre comportamento e adestramento, e eu vi essa coisa tão boa que nós estamos aqui muito avançados no adestramento positivo. Eram essas considerações que eu tinha para fazer para vocês. Obrigada pela atenção. Curtiu, compartilha aí, você sabe como é que funciona e até o próximo vídeo.